Olá, crianças, tudo bem? Vejam o que temos aqui. Uma receita bem gostosa e fácil de preparar. Você já ouviu falar em bolinho de chuva? De que será que são feitos? Por que se chamam assim bolinho de chuva? Por que será que tem um guarda-chuva no nome da receita? Agora, vamos ler essa receita e depois eu vou fazer algumas perguntinhas. Você não precisa copiar no caderno, mas responda para a pessoa que está lhe orientando nas atividades, tá bom? Vamos ler. O título da nossa receita culinária é Bolinho de Chuva. Temos aqui a primeira parte, que são os ingredientes. Os ingredientes são 1,5 xícaras de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de fermento em pó, 2 ovos, meia xícara de leite e óleo para fritar. A segunda parte da nossa receita culinária é o modo de preparo. O modo de preparo está escrito: bata bem os ovos com o açúcar, misture o leite com o óleo, misture a farinha e o fermento até obter uma massa lisa. Deve ficar um pouco firme para que não escorra tanto da colher. Frite em óleo quente até ficar dourado. Coloque em um prato com papel toalha, polvilhe canela e açúcar. Gostaram dessa receita? Deve ficar uma delícia, não é? Agora vamos para as nossas perguntinhas. A que gênero textual pertence esse texto? Vocês sabem? Isso, ao gênero que estamos estudando essa semana, que é receita culinária. Segunda perguntinha: o que esse texto nos ensina? Verdade, esse texto nos ensina a fazer bolinho de chuva. Em quantas partes está dividido esse texto e quais são elas? Vocês lembram? Em 2 partes, ó. A primeira, que são os ingredientes, e a segunda, que é o modo de preparo. Quais as medidas usadas nessa receita? Percebam aqui que as medidas são colher e xícara. Onde começa a segunda parte, o modo de preparo? Aqui onde está escrito: bata bem os ovos com o açúcar. A organização gráfica desse texto ajuda ou dificulta na compreensão de uma receita, na hora de fazer uma receita? Essa organização aqui ajuda, não é, crianças? Um texto organizado dessa forma, dividido em ingredientes, modos de preparo, com ilustrações, nos ajudam bastante na hora de preparar uma receita culinária. Vamos fazer agora um ditado bate-bola. Isso mesmo, eu bato com uma pergunta e você rebate com a resposta. Vai ser um ditado de perguntas e respostas sobre o gênero que estamos estudando. Vamos lá, primeira pergunta. Em quantas partes está dividida a receita? Segunda pergunta. No modo de preparo, os verbos são empregados no? Essa pergunta é um pouco difícil. Terceira pergunta. A linguagem é? Que linguagem é usada em receitas? Quarta pergunta. Em quais suportes as receitas são publicadas? Em que locais vemos essas receitas? Vamos fazer a correção? Tinham algumas perguntas difíceis, não é? Vamos lá. A primeira pergunta era: em quantas partes estava dividida a receita? Essa receita está dividida em 2 partes, ingredientes e modo de preparo. A terceira pergunta: no modo de preparo, os verbos são empregados no imperativo, pessoal. Por exemplo, fritar e bater, tá bom? Terceira pergunta: como era a linguagem de uma receita? É direta, clara e objetiva. Quarta pergunta: em que locais são publicadas as receitas, né? Em livros, jornais, revistas, embalagens, etc.
Agora, nós vamos fazer juntos a atividade complementar, a primeira questão, tá bom? Peguem aí a atividade onde tem essa primeira questão e nós vamos fazer a reescrita da receita de bolinho de chuva. Vamos preencher a primeira parte, que são os ingredientes. Vejam aí, temos um meio, que significa 1,5 xícara de farinha de trigo, 3C ponto, que é 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de fermento em pó, 2 ovos, meia xícara de leite e óleo para fritar. Agora a segunda parte, que é o modo de preparo. 1. Bata bem os ovos com açúcar. 2. Misture o leite com óleo. 3. Misture a farinha e o fermento até obter uma massa lisa. 4. Deve ficar um pouco firme para que não escorra tanto da colher. 5. Frite em óleo quente até ficar dourado. E 5. Coloque em um prato com papel toalha, polvilhe canela e açúcar. Bom, crianças, essas foram as nossas atividades de hoje, tá? Foram um pouco longas porque foram 3 atividades, mas espero que tenham gostado. Beijos da tia e tchau, tchau!